Que bom que a gente está junto aqui, que bom que você está querendo melhorar a qualidade da saúde da sua família, que bom que você preocupa com isso e isso realmente é fundamental. Mas nesse vídeo aqui eu queria também tirar um pouquinho do peso disso, né? A nutrição, né? O que a gente vai falar aqui é algo hoje extremamente taxativo, proibitivo, onde se a gente não segue as recomendações, a gente se sente culpado com isso. E não é bem assim, né? Eu queria lembrar aí dos nossos avós, nossos pais, que não tinham a informação que a gente tem hoje, não tinha internet, e mesmo assim a gente está aqui, né? E hoje, esse tanto de informação desencontrada, esse tanto de, enfim, tanto de teres, tanto de afazeres, tanto de certos e errados, nos deixa um pouquinho confusos com relação a isso. Então, um dos grandes objetivos também é que você fique mais tranquila, que a sua família fique mais tranquila com relação à nutrição. Não tem certo, não tem errado, tem informações, tem as horas que convém uma coisa, tem as horas que convém outra, né? Todo mundo sabe, por exemplo, que salsicha faz muito mal à saúde, mas enfim, faz parte da vida. A gente, quando criança, consumia isso. Obviamente não é a base da nossa alimentação, nem deve ser, mas a gente vai tratar de tudo nesse módulo. Mas antes disso, é legal a gente compartilhar as ideias aqui sobre a vida, sobre nossas criações, sobre os nossos afazeres, né? E sobre, de novo, nossos certos e errados. Para começar isso, eu queria te lembrar que nosso corpo ele é antigo, muito antigo, desde a época das caravelas que chegaram ao Brasil em 1500. Desde antes disso, da época de Jesus Cristo, o nosso corpo é como é. Desde 70, 80 mil anos atrás, né? Aqui na minha cidade tem grutas perto, então tem uma gruta aqui que é a mais perto de toda, que é, né, tem aquelas pinturas rupestres ali que datam de 7 mil anos atrás, e naquela época nós já éramos como éramos, organicamente, né? Uma autópsia mostraria que a gente é igual. Então, por exemplo, algumas coisas que tem hoje no mundo moderno, nosso corpo talvez não tenha sido feito para viver dessa forma. Por exemplo, uma coisinha simples, dente de siso. Por que hoje a gente tem que tirar o dente de siso? Muitas pessoas têm que tirar, muitas pessoas nem nascem com dente de siso. E naquela época, todas as arcadas dentárias cabiam o siso perfeitamente. Né? Porque naquela época, nosso corpo nasceu para mastigar, para fazer força. E o osso, ele recebe estímulo. Né? Então, se ele está tendo estímulo, ele cresce, ele adapta e o dente entra sem problema algum. Então, esses dentes apinhados de hoje vêm disso. Miopia, pé chato, para não falar outras coisas mais, né, ligadas à nossa cabeça, que não foram feitas para estar nesse mundo de hoje. Então a gente está evoluindo, a gente está adaptando, porque esse mundo de hoje tem muita coisa legal. Né? Ele nos dá muita segurança em termos de medicina, em termos de medicamento, em termos de não falta de alimento. Né? A gente tem alimento disponível, porque a tecnologia propicia isso. Mas por outro lado, a gente tem que aproveitar o lado bom e a gente tem que também tomar cuidado com os lados onde nosso corpo não nasceu para tanta coisa assim. Né? Então a gente vai falar muito disso e sempre voltar às origens, lá, porque lá sim, nosso corpo é muito perfeito e é legal a gente pegar isso que ele tem de perfeito. Né? No caso das mães aí, por exemplo, esse enjoo inicial para mostrar que estava grávida, porque antes não tinha exame, não tinha ultrassom, então esse enjoo inicial, essa sensação no início da gestação ali, né, era para mostrar, né, essa agressividade talvez um pouquinho maior da mulher nesse período, era para proteger a cria, isso é uma coisa, de novo, extremamente natural. Assim como há registro de 30 mil anos atrás, as mães amamentando 2, 3 anos, para quê? Para não gerar um filho logo em seguida, para dar tempo. Então o nosso corpo ele sabe a hora de tudo e a gente tem que respeitar isso. E quanto mais a gente respeitar, melhor a gente vai sair lá na frente. Então, desde as cólicas, elas são muito mais vindas hoje porque a gente mudou do que ser uma coisa natural. A gente não pode acreditar que ver nossos filhos sofrerem com cólicas, né, uma criancinha sofrer com cólicas, seja algo natural. Não é natural, não pode ser natural. É uma coisa hoje normal, mas natural não, tem que ter alguma coisa que a gente está fazendo hoje em dia que está levando a isso. Porque não é uma coisa que a gente quer sobreviver. Não é possível que o Papai do Céu colocou uma cólica numa criancinha tão indefesa que a gente fica agoniado ali de ver ele chorando. Então, tem jeito para tudo, tem jeito do enjoo. Pensa, o enjoo ser algo que na época que a mulher mais precisa ingerir alimentos, vem o enjoo e ela não consegue comer, sabe? Tem algo errado com isso, tem algo que a gente está fazendo que está levando a isso. E pensando assim, a gente consegue evoluir bastante. Então eu queria de novo te agradecer
Nos próximos vídeos já são dicas mais pontuais sobre cada tema, né? Desde enjoo aí que a gente acabou de falar, desde cólicas, desde amamentação, introdução alimentar e outras coisas mais, mas sempre essa teoria vem de como o nosso corpo nasceu para ser. Tem 2 livros muito legais se você quiser complementar a sua literatura aqui também sobre isso, falando do corpo humano, se for do assunto do seu interesse. Um chama História do Corpo Humano, de Daniel Lieberman, que é um professor de Harvard. A História do Corpo Humano é um livro sensacional, que explica muitas coisas, até como a gente reage nesse mundo de hoje, né? História, como nosso corpo nasceu para ser. E o Sapiens também, que é um livro best-seller, que vendeu milhões e milhões de cópias, que é um livro sensacional do Yuval Harari, que é um israelense, que estudou em Oxford, enfim. Vale muito a pena ler se isso é do seu interesse. Se não for do seu interesse, para resolver logo o problema que você está vivendo nesse momento, como, né, o enjoo, a cólica, o inchaço na gestação, a introdução alimentar, essas dúvidas todas, fica aqui comigo no curso, não deixa de ver os vídeos, que eu tenho certeza que você vai pegar muita coisa legal, tá bom? Valeu, obrigado mais uma vez.